Vamos abrir uma palavra aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 19. Mateus 9, 19. Vamos repetir todos juntos? Mateus 9, 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele. Ele tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Amém? Aqui Jesus caminhava com os discípulos, tinha uma multidão que apertava ele, e de repente alguém tocou nele de uma forma diferente. Porque quando você está no meio de uma multidão, muitas pessoas tocam na pessoa, né? Se você vai caminhar onde tem muita gente, você vai receber toque de muitas pessoas, e não tem como saber de todas as pessoas que tocam em você. Mas de repente Jesus sentiu que dele saiu o poder, e aí aquilo chamou a atenção dele, e ele queria saber: quem é que me tocou? E os discípulos disseram: mas um monte de gente está te tocando. Como assim, quem me tocou? Não, é que eu senti sair poder de mim. E aí aquela mulher veio e disse assim: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. E aí Jesus disse essas palavras, né? Tenha bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E aquela hemorragia se estancou imediatamente. Deus ministra assim, com essa passagem no meu coração, que Jesus, ele está aqui conosco. Amém? E nós estamos tocando ele, com a nossa oração, com o nosso louvor, com o compartilhar da palavra. O poder está em Cristo, e ele tem poder para resolver o problema que nós estamos enfrentando. Todos nós temos uma luta, todos nós temos uma aflição. Amém? E possivelmente nós viemos nesse lugar porque nós temos um interesse, ou um objetivo. Tem um motivo para estarmos aqui, né? Se não fosse por nada, nós não viríamos. Estaríamos aí fazendo outra coisa. Mas estamos aqui por um motivo, por uma causa. Só que nós precisamos de fé para poder tocar em Cristo e receber o poder. Amém? Todos nós cremos que foi Deus que nos fez, amém? Nós não somos descendência do macaco, né, irmãos? Foi Deus que nos fez. E lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele falou uma coisa para o homem. Convido os irmãos a abrir comigo Gênesis, capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, o capítulo 1, versículo 27. Olha só o que diz aqui. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Quando Deus fez o homem, ele disse uma coisa que é muito interessante, né? A primeira coisa que ele fez para o homem e para a mulher, ele abençoou. Então o homem, por si só, já é abençoado. A gente às vezes tem uma vida que a gente acha que a gente é meio maldito, né? As coisas não dão certo, algumas coisas não fluem, mas que maldição. Não, Deus fez o homem e ele disse assim: vocês já são abençoados.
A primeira coisa que Deus fez, a bênção está com vocês. Depois de abençoar o homem, que o que é a bênção de Deus? É a capacidade para exercer um propósito. Deus deu a bênção dele, Deus deu uma porção divina para o homem. Ele disse, nós vamos fazer a obra em cooperação sobre a terra. Então vocês já pegam aí a parte de vocês. Amém? E depois de abençoar, ele disse, sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra. Olha que promessa maravilhosa, né? De prosperidade, de multiplicação. E aí ele diz assim, sujeitai-a e dominai. Deus fez o homem para ser bem-sucedido, para ser um empreendedor, para ser próspero. Amém? Deus fez o homem para ter uma família honrada, abençoada. Deus fez o homem para ele ter saúde. Deus fez o homem para ter alegria, para ser feliz, para ter paz. Amém? Deus fez o homem para ter esperança. Ele deita, ele dorme tranquilo, porque ele não precisa ter preocupação. Deus não fez o homem para viver preocupado. Deus não fez o homem para ter ira. Deus não fez o homem para ter raiva, para ter tristeza, para ter ódio. Amém? Aqui Deus diz para a gente ser uma bênção. Só que ocorreu um problema, né, irmãos? Amém? O homem desobedeceu a Deus. E aí o homem, ele abriu uma porta para entrar ladrões dentro dele. E o que um ladrão faz? Um ladrão rouba. Amém? Esses dias eu vi uma cena de um filme, né? Uns ladrão por excelência lá que davam um golpe nas pessoas. E eles tiravam o relógio, a carteira e as coisas do bolso da pessoa e a pessoa não percebia. Ladrão é assim. Ele pega as coisas da pessoa e a pessoa não percebe. Tinha uma pessoa ensinando a outra a roubar, né? E aí ele, no treinamento deles, e estavam conversando com a pessoa ali, tocava no ombro, olhava para cá e já pegava aqui a carteira. É ladrão. E quando o homem desobedeceu a Deus, ele abriu a porta e entrou um monte de ladrão para dentro do homem. E aí esses ladrões roubaram aquilo que Deus deu para o homem. Roubaram a paz, roubaram a alegria. Amém? Roubaram uma família saudável. Tu quer coisa melhor que ter uma família em paz? Tu poder estar tranquilo em casa, não ter discórdia, não ter problema dentro de casa. Que preço isso tem? Aí esses ladrões roubaram isso. E aí o que é isso, irmãos? É a hemorragia da mulher. Aí a mulher começou a perder vida. Aí a mulher vive a vida inteira perdendo vida. Ela tenta resolver os problemas, só que não consegue. A gente tenta fazer uma coisa boa e sai uma coisa ruim. Amém? Não, agora eu vou fazer tudo certo da minha vida. Mas dura 24 horas ou 2 dias e depois já volta tudo do jeito que era antes. Quantas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas e não conseguimos? Quantas vezes tinha pessoas que eu não me entendia, e eu disse assim, não, eu vou ligar para ela, vou lá conversar, eu vou me entender, porque eu sou de Jesus, como é que eu não vou me entender com uma pessoa? E eu ia lá e saía pior do que eu entrava. Porque eu não conseguia. Eu dizia, ô irmão, vem cá, vamos conversar, vamos se entender. E nós começávamos a conversar, e daqui a pouco falavam coisas que não queria, e o sangue esquentava, e a coisa ficava pior. E quantos setores da nossa vida que a gente tenta resolver o problema e não consegue? Por quê? Porque nós estamos tentando da forma errada. Deus falou que só tem uma forma de nós resolvermos os nossos problemas. Só tem uma forma de nós estancarmos a hemorragia. É tocando em quem? Amém? Nós nascemos na carne. Nascemos com uma promessa de uma vida espiritual muito bem sucedida, que é essa vida que está prometida aqui no versículo 28, de muitas bênçãos, em todas as áreas. Essa é a promessa. Só que junto com o nosso nascimento veio a herança da desobediência. Então na carne, quando a gente nasce com uma promessa de vida no espírito. Amém? Então você imagina, o ponto A é a carne. O ponto B é o espírito, a nossa meta é o espírito, é viver lá no espírito. Mas no meio do percurso tem um túnel,
que se chama alma. E ali na alma do homem está alojado o que o homem pensa, o que o homem sente e o que o homem faz. E Deus fez o homem para se sentir feliz, se sentir realizado, para se sentir tranquilo. Só que os ladrões foram ali naquele túnel. E ali eles colocaram a ira. Então às vezes a gente fica revoltado, assim, a gente tem vontade de se morder. Já parou para pensar por que isso acontece? Às vezes uma pessoa que tu ama, tu ofende. Por que isso acontece? Amém? Às vezes aqui na mente tu sabe o que tem que fazer, mas na hora de agir não sai aquilo que está aqui. Eu sei que eu tenho que fazer dessa forma, mas eu vou fazer, não sai, não flui. Porque ali naquele túnel tem coisas ali que estão erradas. Tem moradores ali que tomaram posse sem a autorização legal. E eles têm causado muita hemorragia na nossa vida. Aí Deus olha esse cenário e diz assim, não, mas eu vou cumprir o propósito na tua vida, eu tenho uma eleição, tenho um chamado para você. Aí Deus chama você para a igreja. Aí você aceita, você se batiza, as coisas começam a mudar, você começa a ter uma mudança interna. E aquilo dá uma alegria. E a partir daquele momento, Deus quer que você toque Cristo todos os dias. Porque toda vez que eu e você tocamos Cristo na palavra, na oração, no congregar, no jejum, no ministério da palavra, Deus vai jogando luz naquele túnel escuro. Deus vai jogando anjos ali para tirarem aqueles ladrões que se alojaram ali. E a gente vai tocando em Cristo e vai recebendo o poder dele, e a nossa vida vai se transformando. E esse processo, irmãos, que se chama de intensificação, esse processo, nós vamos precisar de muita persistência. Porque às vezes você busca o Senhor, você obedece algumas coisas, você tem persistência e você não enxerga a obra acontecendo. E aí tem ladrões especializados em produzir engano e eles chegam e dizem para a gente desistir. Eles dizem que não está funcionando, só porque a gente não está enxergando. Mas a palavra de Deus, ela tem verdade ou ela tem mentira? E se eu fizer o que está escrito nela, vai acontecer ou não vai? No meu tempo ou no tempo de Deus? Então tem que perseverar. Ah, mas eu não estou sentindo aquele poder. Não importa, persevera. Ah, mas eu queria algo novo, uma novidade, porque Deus me fez para ter uma vida em abundância, eu não estou tendo. Talvez se você está muito tempo na igreja e tem esse tipo de sentimento, Deus quer que você trabalhe para Deus. Existe um talento que Ele te deu e talvez você enterrou. E aí tranca tudo. Porque o que era para curar e para abençoar, Ele já fez. Você já está curado e está abençoado. Agora Ele quer trabalho. Ou de evangelista, ou de pastor, ou de mestre, ou de profeta, ou de levita. Não sei do que. Aí é você e Deus. Mas se você não sente mais a vida divina, parou, estancou, criou-se uma barreira ali, e essa barreira precisa ser rompida. E quando a gente trabalha para Deus, que é maravilhoso, Deus passa por nós para fazer a obra, porque o homem sozinho não faz nada. É Deus e o homem, amém? Então primeiro Deus vai limpar, vai curar, vai resolver algumas coisas da nossa vida, e depois Ele vai dizer, agora eu quero te usar, e o resto eu vou completar no caminho. Amém? Pare e pense sobre a vida de Pedro. Deus chamou Pedro e fez uma promessa para ele. Fez ou não fez? E deu um treinamento para ele. Mas o completar do treinamento não foi na prática? Não foi lá na experiência? Então Deus nos ensina e dá experiências. Aí você vê em que estágio você está. Amém? Que os irmãos venham ser perseverantes assim na obra para a gente morar juntos, né? Para a gente estar no milênio da paz juntos, reinando com Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos.